Mercado da bola. Vamos passar limpo aí o mercadinho da bola Bora. do São Paulo. Ontem eu estava nessa correria maluca, né, nessa correria doida de Cas Miguel. Carlos Miguel e tal, mas estava acordadão. Eis Claro. que eu recebo uma mensagem de uma pessoa conhecida, né, uma pessoa conhecida. Pessoa conhecida, tipo... Rodrigo Faro. Não, uma pessoa que eu conheço, uma tá. pessoa que me mandou um WhatsApp. Tipo Chico Pedrotti, que tava aqui. Tipo Chico Pedrotti, Ok. assim. Não tão amigo como Chico Pedrotti, mas Entendi. um amigo, uma pessoa Entendi. importante e tal. Trabalhei junto já, enfim. E a pessoa me manda, estou no restaurante, um restaurante chique, e sabe quem está aqui? Alexandro. Alexandro estava lá num restaurante com seus representantes e tal, né? Ele está em São Paulo. Houve uma conversa inicial do São Paulo 15 dias, 20 dias atrás com o Alexandro, uma conversa legal, uma conversa bacana, uma conversa franca. E o Alexandro ficou de responder ao São Paulo sobre o interesse e falar assim, olha, se eu de fato estiver convicto de que eu vou voltar ao Brasil, o São Paulo passa a ser um candidato forte. Isso eu venho noticiando já. Só que o São Paulo ainda não recebeu um sinal positivo ou uma situação assim que dê segurança ao São Paulo para chegar e falar assim, ó, tá aqui uma oferta. São Paulo ainda não está convicto porque não tem essa segurança de que o Alexandro vai mesmo voltar para o Brasil. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Se era pela essa indecisão de voltar pro Brasil mesmo. É porque ele ainda tem muito mercado fora. Sim. E aí, esse trabalho com os representantes para ver quais são as melhores opções. Okay. Então, assim, o São Paulo quer muito lateral esquerdo. Cara, e assim, existe a conversa. Um só patamar muito alto, Só que ela ainda não destravou. Ok. Assim, respeitando muita gente que está noticiando que vai ter um encontro e tal, isso me cravam na alta cúpula que não tem nada marcado. Porque o São Paulo não sentiu que está destravada a conversa no sentido de, tipo, beleza, vamos negociar. Porque assim, ó, o Lucas Moura tinha possibilidade na Europa, né? México e Estados Unidos, né? México e Estados Unidos. México com proposta top na mão, grande na mão, né? Do Monterrey. E tinha lá também o Los Angeles, que chegou também a conversar. Só que o São Paulo sentiu do Lucas Moura um momento que destravou uma conversa. Baixou a guarda. Estava destravado. Foi no momento em que o São Paulo passou para quartas de final da Copa do Brasil e a torcida estava empolgada, aquela coisa toda. E o Lucas estava um dia em casa, ele fala sobre isso na entrevista, inclusive ele falou, cara, eu senti que era o momento. Então, o São Paulo ainda não sentiu do Alexandro que, sabe aquela coisa, tipo, agora é o momento de conversar. Tá, vamos, o que vocês assim, me mas sugerem? não é que ainda não conversou nada, né? Não, já teve um Tá. contato. O Alexandro sabe do interesse do Entendi. São Paulo. Sabe do Até interesse. porque ainda na virada do ano com o Dorival já tinha rolado um oi sumido, né? Já tinha rolado um oi sumido e o Muricy está trabalhando muito nesse Entendi. sentido. O Muricy também trabalhou com o Alex no Foi Santos, campeão né? da Libertadores. Dorival também. Então, assim, o Muricy está trabalhando nos bastidores para essa conversa destravar, entendeu? Ok. Então, assim, é o que está faltando para avançar. Da questão do Matheus Henrique, hoje o São Paulo entende que o Cruzeiro pode fazer uma oferta para comprar. Mas aí o Cruzeiro vai de Thiago Mendes e Matheus Henrique? Aí é que eu quero chegar. Na Porque questão do a torcida do São Paulo também gosta muito do Thiago Mendes e tal. Gosta. Na questão do Matheus Henrique, o que acontece? O São Paulo consultou por um empréstimo. Ok. Um empréstimo, quanto custa e tal, aquela coisa toda, porque o Sassuolo caiu para a segunda divisão, né? Sim. E aí vai chegar um treinador novo lá e não se sabe se o Matheus está nos planos, entendo que sim, porque ele tem jogado bem, né? Então, assim, o que acontece? O São Paulo hoje sente que o Cruzeiro está à frente, por quê? Porque o Sassuolo precificou o jogador. 6 milhas de euro para começar a conversar, para venda. E o Cruzeiro acaba de fazer uma aquisição de
4,5 mais 2, pode dar 7 do Caio Jorge. Mas os 2 lá, pode virar 7, na conta geral, de metas. E o Cruzeiro tem dinheiro para derramar nos caras. Então o São Paulo está, em relação ao Matheus Henrique, um pouco mais retraído, vamos dizer assim, porque vê que o Cruzeiro está um pouco na frente. Pela questão da possibilidade de poder pagar num contrato no jogador inteiro, de uma compra definitiva. O São Paulo não tem 6 milhões de euros para contratar o Matheus Henrique. Mesmo porque, o que eu ouvi de um diretor do São Paulo esses dias, como é que você vai contratar o Matheus Henrique pagando 6 milhões de euros se você vai ter o Pablo Maia daqui a 4 meses? O Pablo Maia é titular. Mas o Pablo poderia ser vendido ainda, né? Mas ele vai ser vendido machucado? Entendi. Não tem esse movimento, tá? Tá. Pelo menos eu não... A lesão deu uma esfriada nas coisas. Total. Quando o Pablo se machucou, o que acontece? O staff do Pablo falou, esquece janela, esquece Copa América. Focar na recuperação dele. Não vai forçar para vender um jogador machucado. Me surpreenderia muito se viesse alguém para contratar o Pablo Maia. E aí você vai vender machucado? Ah, mas vendeu o Sara sim. Mas calma, o Gabriel Sara estava bem, estava em ascensão e tal. Mas o Pablo Maia é uma realidade, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, batendo pênalti. Já na seleção. E já convocado para a seleção principal. Então o patamar é outro, irmão. Então o São Paulo não vai querer vender o Pablo Maia por 2 coxinhas e uma pipoca e um Guaraná, porque o cara tá machucado. Calma lá, o jogador é top, entendeu? Então, dificilmente vai sair alguma coisa na janela. Então, para que você vai fazer uma aquisição, o argumento que me deram, de um jogador que é muito bom, como o Matheus Henrique, sendo que você não tem esse dinheiro? Não, pega esse dinheiro pro Alexandro. Mesmo mais velho? É porque você não precisaria pagar a contratação, Você né? você não tem a luva. Sim. Não, você tem a luva. Você não tem como tirar o cara, pagar para um clube como você vai pagar para o Sassuolo. Você paga um cara livre no mercado, você paga salário, paga luva. É como o Luiz Gustavo. Uhum. É claro que a aquisição é diferente, o Alexandre hoje em dia tá... Não é que é barato também, mas é que hoje as luvas os caras conseguem pelo menos parcelar a perder de vista, né? Famoso dilui no salário, André. Dilui no salário. Então, assim, tá nesse status e o São Paulo olha o mercado. E o pessoal falando aqui, caramba, o São Paulo não tem 6 milhões para contratar 6 milhões de euros. É dinheiro, faz vezes 7 só, e 6. Quanto que dá 6 milhões de euros? 36 milhões de euros. 36 milhões de reais. E outra, é desesperador o momento do São Paulo. Pergunto para você do chat, guerreiros e guerreiras do chat. É desesperador a situação do São Paulo a ponto de ter que pagar 6 pila de euro. Eu acho que para um volante? Não. Eu acho que precisa de mais um volante. Sim. Mas eu não pagaria isso pelo Matheus Henrique. Até porque uma opinião 300% pessoal. Óbvio, né? Opiniões obviamente são pessoais, mas estou dizendo assim, uma coisa muito mais íntima aqui do que... enfim. Eu não sou tão fã assim do Matheus Henrique. Não acho que seria um cara que... bom de bola e tal, mas... Eu sou mais o Thiago Mendes. Eu prefiro o estilo do Thiago Mendes também. Que eu acho que é o que eu vou mais que vertical. A gente não tem, exatamente. E até pelo estilo de jogo do Zubeldia, eu acho que, inclusive, em alguns momentos, o time sente falta de alguém que arraste mais a bola. Em alguns momentos dos últimos jogos, melhorou justamente quando o Luiz Gustavo entra e o Alisson carrega a bola. Possessão de balão. O Alisson cruza ali o meio campo. Eu, sou fã do Thiago Mendes, sou suspeito para falar. E sobre o Thiago Mendes... Tem um detalhe, né? Assim, o que foi o Thiago Mendes nos últimos anos, né? Faz tempo que ninguém vê muito dele. No Lyon, né? Ele jogou bem. No Lille ele já tinha ido bem. No Lyon ele foi bem, depois foi pro Qatar, né? Foi pro Rayhan. Só que o Rayhan, ele falou... Né? Existe um número de jogos lá e ele machucou. Ele teve uma lesão que ele foi e voltou, e que foi mais culpa dos médicos do Qatar do que dele. Ele foi, tanto que ele fica fora dos principais jogos da Copa do Qatar, lá, não sei o quê, os jogos principais, o Thiago Mendes ficou fora. Chuta muito bem de fora da área. Estão perguntando aqui se tem novidade sobre a renovação do Wellington. E tem muita gente falando falar do Wellington. Se tem chance de,
Volta do Rigoni? Não, chance zero. Toda vez esquece. E Luciano Vieto, atacante argentino, que estava no Al Hilal até pouco tempo. Vieto cara, o Vieto tá lá como vários jogadores estão no departamento de análise e desempenho. Isso não quer dizer que o São Paulo vai contratar. Sobre o Wellington, quero trazer uma informação importante sobre o Wellington. A sensação que a alta cúpula do São Paulo tem é que o Wellington não vai renovar. A sensação que eles têm é que não vai renovar. Já foi feita 1, 2, 3 propostas foram feitas. 3 já? 3 propostas foram feitas. E as 3 foram negadas. E com um detalhe importante, tá? E eu não quero aqui ficar botando fogo, porque parece que o André tá botando fogo e tal. Mas o que eu sei, o que uma pessoa da alta cúpula do São Paulo me contou, é que o empresário do Wellington parou de responder as mensagens do São Paulo. Parou de responder. Grave. Parou de responder. Eu tô com essa informação, eu tentei mandar uma mensagem para um empresário do Wellington para saber. Ele também não me respondeu. Então, assim, o André tá querendo botar fogo? Não. O cara não me respondeu. Eu tentei ligar e mandei mensagem. Então, assim, a informação que vem da alta cúpula do São Paulo o cara parou de responder mensagem. E a sensação que se tem é que o cara não quer renovar. O SPFC tá perguntando aqui se ele tá afirmando, na verdade, né? Ele vai pro Inter. O Inter é um candidato. Eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos, que me disse, cara, eu nem poderia fazer nenhum movimento porque o jogador tem contrato. Então, assim... Protocolar. A gente sabe que... Sabe por que o cara não pode admitir isso? Porque senão dá problema na FIFA. Sim. Aliciamento, aquela coisa toda. Se não foi direto no clube, é um problema. Né? E aí, por exemplo, nos bastidores do São Paulo, o que se fala sobre essa história do Inter com o Wellington? Se o Wellington for para o Inter, isso bastidor do São Paulo, papo na alta cúpula do São Paulo, seria ruim, porque hoje ele é consolidado no São Paulo, ele é titular no São Paulo, e lá no Inter ele teria que buscar vaga. Claro que seria uma coisa a longo prazo, mas hoje ele joga a Libertadores, o Inter joga a Sul-Americana. E ele é titular, né? Porque ele é titular. Patrick, embora tenha melhorado, ainda não está pronto. Patrick Lanza, né? E no Inter ele teria que buscar vaga no time. Tem bons laterais lá, né? No Inter. A Tajus falou o São Paulo deveria ter contratado o lateral esquerdo do Cruzeiro, o Marlon. Mas inclusive foi expulso contra o São Paulo. Mas não deu. Não deu, todo mundo queria, pô. Não deu e assim, renovou lá, né? Renovou lá no Cruzeiro. Então, assim, a sensação de muita gente ao não responder as mensagens do São Paulo, os e-mails, porque assim, né, quando se tem oferta oficial, vai por e-mail, tá? Não é por WhatsApp, vai por e-mail. E o cara não responde, parou de responder. Então, o São Paulo não tem mais comunicação com o staff do jogador. O jogador é muito bom, assim, eu ouço muitos elogios ao Wellington, que é um cara gente boa, moleque muito gente boa mesmo. Se entrega, se dedica, não faz biquinho, é um cara que joga, treina pra caramba tal, e totalmente dedicado, entregue ao São Paulo. Vai ficar? Provavelmente não. Zubeldia gostou dele? Gostou. Vai conseguir convencer do contrário? Me parece que não está conseguindo, porque o empresário não está respondendo. E eu estou falando aqui, tá? Uma coisa é o empresário responder o São Paulo, responder um repórter. Né? Sim. Respondeu o Bruno, o André, são outros contextos. Eu mandei mensagem, o cara não me respondeu. Não me respondeu. Tá de férias. Não estava com uma fotinho? Não tava. E normalmente, tô falando pela experiência que eu tenho de mercado. Quando eu mando mensagem para algum empresário, ou seja, dirigente, pelo menos volta algo assim: André, não posso falar sobre esse assunto agora. Ou André, esse assunto eu vou resolver ainda, não tem nada certo ainda. Vem uma resposta. Eu nunca fico sem resposta. Eu não estou aqui chorando, tá? Muito pelo contrário. Eu estou aqui só narrando um fato. Relatando como esse é um fato e o São Paulo vê como muita dificuldade o trabalho que é feito hoje pelo staff do Wellington. Superchat sobre esse tema, Superchat na tela. Pedro Migliorini mandou R$5 pra gente. Ele está falando aqui, a questão são os valores. A diretoria demorou para renovar e agora vão pedir alto mesmo. Certo eles. Mas alto é quanto? 600k, 800k por mês? Eu não tenho esses números aí da proposta de oferta. Mas o raciocínio é esse, obviamente. É um raciocínio, está certíssimo.
E aí é o seguinte, irmão, a parada é que assim, pode ter demorado, mas assim, hoje o Wellington não é um jogador que está sendo convocado para a seleção Ele não era titular há 6 meses, né? Ele é um jogador Caio Paulista, o titular. Muito bom. Ficou machucado a maior parte da temporada passada, inclusive. Eu não sei se, assim, cara, se é tudo isso, todo esse carnaval. Eu, assim, antes da lesão, eu via... Eu tenho 3 momentos com o Wellington aqui. Na base eu não era fã. Vamos falar que... Só antes de você falar, só um exercício aqui também que serve para o chat. Antes de... vamos pensar, antes da renovação. O Wellington é um jogador que vai ser contratado pelo Barcelona ou pelo Real Madrid? Barcelona não sei, Real Madrid não. Pelo Real Madrid? Não. Pelo City? Não. Pelo Atlético de Madrid? Não. Então, por que tudo isso? Se ele estivesse sendo, ai meu Deus, Militão. Não. Militão foi pro Porto. Depois do Porto ele foi pro Real Madrid, com a maior venda de um zagueiro da história do Real Madrid. São Paulo sabia que era melhor ganhar um pouco... depois de feita a cagada, não é o caso era do melhor Wellington, vender por um pouquinho para fazer um dinheirinho aqui, e tanto é que fez muito mais dinheiro com o repasse do Porto pro Real Madrid do que com a venda pro Porto. Cara. Mas assim, fala, desculpa, te não, cortei. quando ele era da base, eu não era muito fã. Quando ele começa a ir pro profissional, ele começa a desempenhar bem ali como reserva bastante utilizado, porque o Reinaldo sempre poupado ali, sempre tinha uma outra lesão muscular. E o Wellington foi bem. 21 ele foi bem, 22 ele foi muito bem. E 23 dele, ele começa mal, machuca, volta só no fim do ano. Até começa a jogar mais ali no finzinho do ano, quando o Dorival testou algumas vezes ali 3 zagueiros, foi ele, não foi o Caio Paulista, né? E aí, esse ano, assim, tá cumprindo, ele é um cara mais consolidado, mais cascudo já do que o Patrick? Sim, óbvio. Sim. Mas eu não vejo assim esse potencial todo. Ele tem para mim uma dificuldade muito grande de marcação. E até ele não é ruim no 1 contra 1. Ele é um cara, um bom desarmador. Mas posicionamento dele eu vejo alguma deficiência. Mas o que eu mais vejo como um problema dele é com a bola no pé. Ele é um jogador só de corredor. Vertical, né? Ele não tem alternativa, por exemplo, que um Reinaldo da vida tinha, que o Caio Paulista tinha, de trazer na diagonal para dentro. Sim. Isso muitas vezes limita as jogadas ofensivas pelo lado esquerdo. E outra coisa, ele é um jogador que saiu muito gol do lado dele ali. Sim. São Paulo tudo bem que na era Carpini foi muito mais na era Carpini do que agora. Né? Tem outras coisas. O Alexandre viria para ganhar quanto? Rames ganha mais que 1 milhão. O Wellington vai ter venda no futuro e pode acabar se pagando. Se for até 700k, vale. O Alexandre ou o Wellington? Então, o Alexandre tá falando. Ah, tá. Mas não tem proposta. Esse é o problema. Não mas tem tipo como assim, a gente tem. Ele tá querendo dizer que... ele tá opinando. Pagar 700 mil pro Alexandre, tá ok. ele parece ok. É isso, Pedro? Se for isso... Não, cara, ele perguntou, de Europa, Alexandre né? viria, ele perguntou ali, o Alexandre viria ganhando quanto? É que não tem proposta ainda, né? Não dá para saber. Não tem proposta salarial, não chegou nessa conversa ainda, né? Então esse é o problema. Outra coisa que eu queria falar aqui é Sabino. Ah, é verdade. Está nas mãos do Zubeldia a renovação com o Sabino. E aí o que poderia contar a favor da renovação, que era o Arboleda na Copa América, deixa de ser um fator pró-Sabino. É pró-renovação, né? O Sabino, ele tá bem, assim, ele emagreceu, chegou um pouco acima do peso, tal, lesão e tal, ele emagreceu, tá bem, fisicamente tá treinando bem. Fez um jogo só, né? Contra o Águia de Marabá. Águia de Marabá, lá em Marabá. Não, lá em Belém. E aí, o que é a análise? Qual que é a análise? Depende do Zubeldia. Né? Sim. Essa é a informação. Depende do Zubeldia para ver. Se o Zubeldia fala, beleza, renova aí até o fim do ano, bota meta, bota, sei lá, produtividade, aquela coisa toda que você pode fazer, como fizeram com o Pato, né? Alexandre Pato na última passagem. Só que assim, o que parte da direção pensa que poderia renovar? E aí eu queria provocar o torcedor são paulino que está aqui com a gente. Pô, você pega o cara, ele já chegou. Eu não gostei da contratação. Sim. Ele está perguntando 700, não, é para pagar 700k pro Wellington. Entendi agora, ele quis dizer que até 700k, como dá para ganhar na venda e depois numa outra venda, ele acha que para esse momento valeria.
Eu acho muito. Pensando no retorno financeiro. Mas eu também acho muito. Você tá louco. Eu acho muito. Eu acho que, assim, então, imagino que hoje ele não ganhe nem 700k é o dizem, né? Eu nunca fui atrás disso, porque eu não sou muito de falar de salário dos outros, né? É o do Bira, né? Aqui no Desimpedidos. É o do Kevinho CEO. Do Bira, não, mas falando sério, parece que isso aí, isso aí, uma pessoa importante já me falou isso aí, que é o que ele ganha no Palmeiras hoje. Para ser, Caio Paulista? Terceiro reserva no Palmeiras. É isso aí, o salário. Num contrato de 5 anos, se eu não me engano. Entendi. Eu estava falando do Sabino, e aí o Sabino, assim, a ideia da cúpula do São Paulo, de parte da cúpula você trouxe o jogador ficou 3 meses fazendo refis, fazendo tratamento, indo pro campo, emagreceu, tá bem e tal, não sei o quê. Aí você vai dar ele de graça prontinho pro mercado? Por que não segura? Né? Se você tem um jogador, hoje é Alan Franco e Arboleda. Aí você tem o Diego Costa. Aí você tem o... Alan Franco, Arboleda, Diego Costa, Ferrarese. Vai pra Copa América. Vai pra Copa América. E o Belém, né? E o Belém, aí o Matheus Belém. E aí você tem ele como 5º zagueiro. Ele tá na frente do Belém, Tá na frente do Belém, eu acho. O Belém nem aparece nas listas de relacionado às vezes. Sai nem na foto. Então, por que não renovar com o cara para ver se, de repente, numa sequenciazinha ali, o cara pode mostrar um serviço? Não, é mais na emergência do que na sequência. Emergência, né? Exatamente. Na emergência, uma sequenciazinha ali, o cara pode te mostrar. Por que não? Né? Então, assim, tem uma ala que defende essa renovação. Eu quero saber do chat aí se o chat renovaria com o nosso querido Sabino. A galera tá falando que tem que ser R$3.000, mas vale refeição. A galera tá perguntando aqui de Riquelme do Cuiabá para lateral esquerda, de Oscar, de Rigoni. Oscar, vamos lá. O que eu tenho de informação, ele fica até o final do ano. Na China? Na China. Não vai ser negociado nessa janela. Perfeito.